Carla. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Ó, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Então, vamos começar. Eu quero dar boa tarde para vocês e sei que o pessoal está chegando ainda, mas a gente vai conversando, vai falando, né? Pode dar o seu boa tarde aí. Já estou dando boa tarde para todo mundo, já dei em Libra, já falei. Agora fala você aí, Carla, depois a gente olha. Amém. Desejo uma boa tarde para vocês que estão assistindo. Sejam muito bem-vindos de novo nessa live e vamos lá. Vamos lutar pela comunidade, vamos falar o que tem que falar e vamos embora, gente. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Então vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, nós queremos nesse momento, nessa tarde de segunda-feira chuvosa, mas nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e peço ao Senhor que venha estar conosco neste bate-papo, Senhor, onde a Carla está aqui para nos mostrar, nos ensinar, nos explicar várias coisas, várias situações onde os surdos passam e a gente talvez não tenha ideia, mas que o Senhor tome a direção, o primeiro lugar, Senhor, que seja tudo para que o Teu nome seja honrado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Vamos rodar a vinheta agora. Bom, voltamos, estamos de volta. O tema, né, dessa live é a comunidade surda e a importância da acessibilidade, né? Tem muita coisa, eu sei que você tem vivido nesses 2 anos, uma experiência bem legal, né, com os surdos, mais do que você pode dizer, né, que está em contato direto com eles. Mas então, como a gente vai conhecer mais um pouco sobre a comunidade surda, e também sobre a importância do acesso, né, que eles entram agora na sociedade, eles entram na igreja, eles agora têm como ouvir, até ouvir no sentido, se é que eu posso falar ouvir, sim, a palavra de Deus, posso, né? Sim. Ouvir a palavra de Deus. Então, seja nas empresas, nas escolas, no governo, no dia a dia, todos nós podemos quebrar barreiras e construir um mundo mais acessível e inclusivo. Ou seja, nós fazemos parte, né, desse trabalho, né, dessa obra, e eu acho que a gente não pode ficar de fora. Carla, a lei, olha só, a Lei 10.436 de 2002, ela é a concretização legal que reconhece a língua brasileira de sinais como a língua oficial da comunidade surda. Estabelece também a garantia do atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva. As escolas já estão incluindo estes surdos? É uma pergunta que eu gostaria de saber se você tem alguma informação sobre isso. E a partir de quantos anos a criança pode começar a aprender Libras? E dentro dessas questões, eu quero colocar também para você mais uma pergunta. Qual a importância da linguagem do sinal nas escolas e universidades? Acessibilidade, Marlene, tá assim, um problema sério. Por quê? A criança surda, ela tem o direito de aprender a sua língua, que é a primeira língua, né? É a Libras. Então, como que uma criança, porque assim como nós ouvintes, mais ou menos 3 ou 4 anos, né, a gente começa a dar início à escola, né, o Yuri mesmo começou com 3 anos e meio, aí você imagina uma criança surda indo para a escola sem intérpretes, né? E aquilo que eu falei da outra vez, chega lá, fica perdido, porque às vezes a professora não sabe se comunicar e não tem paciência. Aí você imagine os pais indo até essa escola, um exemplo, tem uma reunião dos pais ou alguma coisa assim, aí chega na escola para poder saber alguma coisa, né? O que a professora ensinou, isso, aquilo, aí chega lá a professora, eu não pude nem me aproximar porque eu não sei a língua de sinais. Então, assim, é lei
que todas as escolas tenham intérprete de Libras. Algumas escolas já em outros estados já tem funcionando, né? No caso, já intérpretes na escola, mais disciplina, né? No caso, a Libras como disciplina na escola. Mas, assim, o certo seria todas as escolas, todas as faculdades terem, porque é direito do surdo. Eles têm direito de aprender Libras, porque é a primeira língua deles. E é uma língua oficial aqui no Brasil, entendeu? Só que, infelizmente, ainda não tem essa acessibilidade, ainda não tem intérprete, porque são pouquíssimos intérpretes. Também ainda tem isso, né, Marlene? Imagine quantas escolas no Brasil e bota aí 200 e poucos intérpretes. Então, assim, também é complicado. Tanto né, para essa escola contratar intérprete por falta de intérprete e também a falta de acessibilidade realmente. A segunda pergunta é com relação à criança ouvinte para aprender Libras e a criança que é surda para aprender Libras. Como que funciona isso? Os ouvintes, eles já vão para a escola já sabendo alguma coisa, já sabendo conversar com outra criança, né? Sim, em 3 aninhos, às vezes uma criança tagarela, chega na escola e mas imagine um surdo. Nunca ouviu. Até 3 anos de idade, mais ou menos, ele está no mundo ali, silêncio, imagina o silêncio. Aí não tem uma comunicação com os pais não sabem Libras. Sim. E nem a criança sabe. Aí não tem escola que tem intérprete, né? Não tem intérpretes que possam até mesmo ajudar, de repente, conhecer alguma criança surda, né? Que não tem intérprete para que possa ajudar. Aí você imagina uma criança, eu falo isso, Marlene, porque às vezes a mãe ou o pai descobre a surdez da criança, às vezes com 1 ano de idade, mas hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão bem mais amplas, mais abertas, né? Hoje em dia, eles já são indicados, eles já são caminhados lá para o INES, então fica muito mais fácil, porque lá eles têm as crianças surdas, né? Mas eu estou falando assim, de criança que não tem contato com nenhuma criança, os pais não sabem Libras. Aí imagine, bota aí 7 anos de idade, bota aí 6 a 7 anos de idade, e ela vai para uma escola comum, uma escola de ouvinte. Aí chega lá, porque para ela, toda criança é igual a ela. Sim. Toda criança é surda igual a ela. De repente ela se depara com criança falando a boca, mas não está ouvindo, não está entendendo, aí fica assim que meio assustado. Ué, gente, tem algum problema? Será que tem algum problema, alguma coisa? Por que que eu não faço o que ela faz? Porque ele não conhece outros coleguinhas que fazem, né? Libras. Então, assim, há um tardio muito grande. Infelizmente, há um tardio muito grande para essa criança começar a entender algumas coisas, até ela entender de que ela é surda, de que ela não é igual a outra criança, é muito difícil, entendeu? Então, o ideal é assim, se os pais descobrirem logo, né, cedo, é já encaminhar para o INES, porque lá eles vão fazer todos os exames e lá mesmo eles começam a estudar a partir, se não me engano, 9º ou 10º mês, já fica por lá. E aí já começa a estudar, já começa a pegar nas coisas, já começa a fazer os gestos e assim vai. Entendeu? Mas lá é no bem INES, complicado. mas lá no INES a gente sabe que, por exemplo, aqui na Baixada Fluminense, assim, Queimados Adjacências, a gente estudou, aí a gente viu que você comentou que nós temos 6 mil surdos, não é isso? 6 mil. Só que isso aí deve estar contando com as crianças, acredito que sim. Mas o INES, por exemplo, você tem que ver que o INES ele atende todo o Rio de Janeiro, todo o estado do Rio de Janeiro, atende fora. Como que é isso? Como é que se faz? Porque o número lá não é o número de vagas não é um número grande, acredito, para poder atender toda essa população aqui do Rio de Janeiro, né? Sim, atende todo mundo. Mas infelizmente muitos pais desistem,
porque realmente é uma dificuldade muito grande. Marlene, imagine você todos os dias levantando 4 horas da manhã, levando seu filho recém-nascido, de 1 ano, 2 anos, levando para lá todo dia e ficando lá, esperando. Vamos supor que a aula começa às 7 horas e fica o dia lá. Por isso que eles também dão essa oportunidade para os pais estudarem, porque o tempo que eles ficam lá parados, eles podem estudar, né? Então, você imagine, muitos pais desistem. Eu conheço pais que desistiram, e também por falta de condição, porque assim, realmente eles têm direito a cartão, eles vão, mas às vezes precisa de um dinheiro para comprar um lanche, alguma coisa assim, realmente não tem condições e é muito cansativo. E fora que algumas mães às vezes deixam de trabalhar para poder cuidar do filho, levar para lá. Então, assim, imagina a dificuldade. Então, assim, muita gente de todo o Rio, de todo o estado, assim, o Willis, ele é muito procurado, mas pode, a criança sendo surda, vai lá e faz. É claro que também tem a quantidade de matrícula, né? Sim. Então, tem um número exato, atende limite. Atende, mas eu digo assim, para estudar é que não tem como pegar todo mundo, né? É isso? Tem um limite. Aí no caso, eles estipulam, tem um limite, eles estipulam uma data, né? Tipo, até aquela data tem que ir lá para fazer a matrícula. Se não for, perde a vaga. Mas também tem um limite. Tem um né? limite. Porque imagine também, né? Bem que lá é muito grande mesmo, mas tem um limite, tem um limite. Mas atende todo o estado. Entendi. Porque o ideal, né, Carla, seria realmente ter a expansão desse trabalho que o INES faz, como tem já a legalização, já tem a lei, né, que fosse realmente feito, colocasse em prática, porque na verdade não fizeram nada em prática ainda. Está começando ainda a ter, porque não tem também intérprete. Você explicou. Então, é muito assim, da consciência de cada pessoa. Se tivesse, pelo menos, nas escolas, os intérpretes, né? Hoje os surdos não estariam muito com essa falta da comunicação e estaria, mas o que falta é isso, entendeu? Eles podem fazer tudo. Gente, é legal a gente falar sobre isso, sabe por quê? Complicado. Porque até o que eu estou colocando agora, de repente é uma dúvida de alguém que vai ouvir isso aqui e fala, caramba, não é especial não, o cara, então é normal, é isso mesmo, eles são normais. Então, assim, é legal ouvir pessoa normal, isso de você. igual a gente ouvinte. Isso, exatamente. Eu já vi uma menina surda dizendo que queria fazer faculdade, entendeu? Então, como que é o mesmo sistema, não tem intérprete, eu acho que deve ser pior ainda, né, Carla? Marlene, eu tive num seminário lá no INES, e um surdo, eu esqueci o nome dele, não sei se é Tiago, um surdo, foi criado em Minas Gerais, na roça. Não, assim, não tinham questões financeiras, nada, sabe? Passaram por muitas dificuldades. E ele lá contando a experiência, a mãe dele estava lá, e ele sempre falou que o desejo foi ser médico. Mas aí as pessoas riam dele, falavam, você é médico? Como assim? Você é surdo? Você não fala? Você não é médico? E aí ele enfrentou por muitas coisas, até que ele conseguiu uma bolsa na faculdade e lá dentro mesmo não teve intérprete, né? Então no início ele teve que se virar e ficava oralizando, mas estava lá e até que ele correu atrás dos direitos dele e aí conseguiu uma intérprete. E no final do ano passado, ele se formou em médico e medicina. Marlene? Que isso, gente! Que coisa linda. Você tem que ver ele contando a história dele. Gente, os surdos, hoje em dia, que fazem doutorado, mestrado, gente, eles podem fazer tudo. Agora só depende, né? Infelizmente, depende de intérpretes, depende dessa acessibilidade, de ter pessoas para estar. Né? Igual tem uma menina que ela tem muito desejo de fazer uma faculdade de veterinária. Mas cadê? Não tem intérprete. Mas, né? Carla, você achar uma faculdade que tenha essa veterinária, então, não tem, infelizmente. Mas como tem a lei,
como tem a lei, eu acredito que toda pessoa que queira realmente, o surdo quer, ele pode entrar com um pedido na justiça, caso a instituição não tenha. Sim, Eu acredito com que pode. certeza. É direito. Assim, Pois depois é. do ano passado para cá, que as portas se abriram, agora que eles Sim, estão, né? Porque eles sempre foram de isso. lutar, de lutar, de lutar, mas infelizmente nunca, É, né? porque Aí agora começando que de eles estão cima, vendo né? que realmente a Libra está É, expandindo, tá? isso, Então legal. agora Tá, o realmente pessoal está está tendo tendo essa mais interesse. oportunidade e eles estão tendo mais força, né? Eu sei que surdos vão realizar sonhos, eu tenho certeza disso. Isso é muito importante. Né? E eu, assim, o que eu vejo no intérprete, que agora é a pergunta que eu vou te fazer, né, é a interpretação de Libras, eu tenho visto você fazer a interpretação, e eu fico associando aquela palavra ao gesto que você faz, eu falo assim, Senhor, é muita coisa, mas com a prática, né, Carla? Com a prática, né, de tanto Uma você prática. estar em contato com eles, acaba aprendendo, a gente acaba aprendendo. Então, é o que eu quero te perguntar, é o seguinte, já vem aqui a pergunta aqui, ó. Na evangelização dos surdos, qual o papel dos intérpretes de Libras? Porque é isso que eu quero saber, assim, para você evangelizar. Conta mais, você tinha até falado da outra vez, mas eu gostaria que você contasse para a gente, até porque a gente estava até falando sobre ter um culto só de surdos, só para surdos. Fala sobre isso daí, a evangelização dos surdos, como que se dá, e o intérprete, o papel do intérprete de Libras na evangelização. Aqui em Queimados, assim que eu comecei a aprender Libras, eu começava assim visitar a igreja batista aqui em Queimados, que era a Sim. única igreja que tinha intérprete de Libras. E aí eu comecei a ter interesse. Eu falei, gente, como que deve ser isso? Como que eles devem evangelizar? Como é que funciona isso? E aí eu fui uma vez lá na igreja, assim, eles não conhecem a Bíblia, eles não sabem quem é Jesus, como é que faz para poder evangelizar, né? Evangelizá-los, como é que vocês fazem? E aí ela falou que dia de sábado, os surdos eles montam um grupo e vão para a praça, vão para o Bob's, vão lá para o shopping, né? Então, assim, eles têm o grupinho deles, sempre saem grupos. E aí ela falou que a igreja tirava sempre aos sábados, depois das 10 da noite. Ia para a praça, chegava lá, tinha intérprete, então preparava um folheto especialmente para os surdos, chegava lá, começava a evangelizar, e eu ficava assim, gente, vocês fazem isso depois das 10 da noite? E aquilo para mim foi tão marcante, que eu pensei assim, gente, esse horário é o horário onde tipo assim, a gente quer ficar em casa, o horário que a gente está quase dormindo, né? Praticamente. Sim, Falei, sim. gente, que coisa linda. E às vezes os surdos perguntavam cada coisa, tipo assim, Jesus, mas quem é Jesus? Aí, não, Jesus morreu na cruz, mas por que ele morreu na cruz? Porque assim, imagine, Marlene, é como se, tipo assim, a pessoa nunca soube de Jesus. Imagine Nossa, meu o Deus. ponto de interrogação. Tipo assim, gente. Então, assim, realmente você precisa ter um acompanhamento. E aí eles foram tendo esse acompanhamento. Aí eu pensava assim, gente, como é que nós vamos fazer isso na nossa igreja se eu estou aprendendo Libras ainda? Porque as pessoas acham que a gente sabendo só o básico, o intermediário e o avançado, a gente sabe interpretar. Um pastor ou alguém falando assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí as pessoas pensam que a gente interpreta assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, gente, não é isso. Não é. A gente tem que adaptar, passar para Libras. Vamos supor, o português é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na Libras, vamos supor um exemplo: Senhor, pastor meu, falta nada. Então, assim, a gente tem que adaptar. É muito difícil. Os surdos indo para a igreja, ouvindo, né? A gente lá interpretando, né? As pregações e tal. Aí, imagine, um ano. O pastor Davi Maria pregou sobre a crucificação. Chegou no final do culto, um surdo chegou para mim e falou assim: nossa, eu fiquei admirado. Como que Jesus morreu? Jesus sofreu daquele jeito mesmo? Jesus
cor de espinho, muito sangue. Aí eu fui e falei com ele, falei de um filme que eles poderiam assistir. Aí o que acontece? Aí eu pedi para ele assistir esse filme para ele ter uma noção mais ou menos de como Jesus, né, tinha sofrido e tal. Sim. Aí ele falou assim, mas eu gostaria de saber quantos anos que Jesus tinha quando morreu, qual ano que ele morreu. Começou a me fazer um monte de perguntas. Aí eu tive que chamar o pastor Gabriel, né? Sim. Pastor Gabriel, vem cá, me ajuda. Porque as dúvidas foram muitas. Então, quer dizer, não é fácil. Sim. Até para a gente evangelizar, não é fácil. Porque além deles não entenderem, não saberem de fato quem é Jesus, é muito difícil. Até mesmo intérprete capacitado para chegar e falar e evangelizar, entendeu? Então, na verdade, que eu estou entendendo, o intérprete, ele além de ele conhecer bem a Libras, ele precisa também conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Para ele, principalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele precisa conhecer bem, para ele, dominando a palavra de Deus, ele tem como ele fazer um estudo ali, ver como ele vai passar para o surdo. Até porque tem muito surdo ali, como você falou, que nunca ouviu falar de Jesus. Né? Nunca, nunca. E eles perguntam mesmo. Eles são muito curiosos, eles querem saber tudo, então realmente não é fácil. A vida de um intérprete não é fácil também, né? Não. Em questão até isso. Porque é isso que você falou. Quando a gente vai falar da Bíblia, a gente tem que saber. Né? A gente tem que estudar, a gente tem que saber, porque para você chegar para um surdo evangelizar e ele não sabe de nada, ele vai te fazer perguntas, e aí, se você não souber? Sim. Então, realmente não pode ser também qualquer pessoa, né? Não, realmente não pode, não. E você dominar a interpretação, eu vejo que não é fácil. Eu vejo que a pessoa falando ali na hora, você tem que fazer um sinal. Vamos supor que falhe alguma coisa que o sinal você não sabe. E agora, o que eu faço? Gente, porque são muitas as palavras, são muitos os sinais. As pessoas pensam que a gente tem que saber tudo, e não é assim, né? Não é assim. A gente tem que não são todos os sinais que a gente decora, que a gente sabe, né? Então, é isso aí. Não tem fácil, como. Não é fácil, eu imagino. Porque aí chega na hora, você tem que fazer um sinal. Esse aí eu não aprendi. A gente faz o que adapta, né? Como eu faço no inglês, eu adapto. Isso. Eu pego aquela palavra, não é aquela não sei, mas eu sei outra, que é sinônima. Então eu vou e faço. Mais ou menos por aí, né? Isso. Então deve ser mais ou menos igual é isso aí inglês. Mesmo. Então, eu acho parecido. Carla, essa questão aí que você falou, essa situação aí, esse exemplo que você deu de ir lá na praça e evangelizar, isso é uma forma que é encontrada para evangelizar o surdo, né? Porque os surdos, eu acho que eles têm um ponto de encontro também, não tem? Tem ponto de encontro deles, né? A gente encontra muito eles na praça, no shopping. Bem que hoje em dia a gente está encontrando muito deles em qualquer lugar, né? Parece que tipo assim, parece que antes eles estavam no ninho e agora eles decidiram se espalhar. Legal. Mas assim, é uma forma muito boa. Tanta gente ir para a praça, igual a gente também costuma pedir os próprios surdos da igreja para eles convidarem outros surdos, ou então marcar um dia para a gente ir até a casa dele para poder falar de Jesus. Sim, também a gente usa algumas estratégias, né? Às vezes a gente pede para o próprio surdo convidar um amigo dele para ir na casa dele, a gente marca de fazer uma visita e chega lá, a gente evangeliza. Entendi. E assim a gente vai fazendo. Entendi. Mas não é fácil, não. Tá? Eu dei um pouco das igrejas que tem intérprete, né? Aqui em Queimados. Só tem aqui em Queimados, o que eu conheço agora, são 3 igrejas. Entendeu? Antes era uma, agora são 3. Pronto, já está melhorando. Mas assim, é uma batalha muito grande, porque para os surdos irem e permanecerem, não está fácil, não. Muita oração. Muita oração pela comunidade surda. Você está dando aula já? Tá dando aula? Você estava dando aula, mas continua dando agora? Como é que você faz? Aonde? Você está lá na DEC? Estou dando aula online ainda. Online? Eu dou online. Tá. Online.
A turma do básico agora da DEC terminou, né? O básico de adulto e da Kids. Terminou o básico, agora a Kids está começando o intermediário. E a gente está tendo aula também com o intermediário, mas ainda não terminou. Então, sempre quando termina, a gente dá um tempinho para iniciar outra. Ah, entendeu? entendi. Eu queria dizer assim, eu sei que você primeiro você vai ensinar para a gente alguns sinais, né? Você tem alguns sinais para ensinar para a gente hoje? Você tem alguns sinais? Tenho. Então A vamos gente lá. pode estar. Vou deixar contigo aí, Tem. que eu quero aprender mais sinais. Então, semana passada a gente aprendeu mais ou menos os cumprimentos, né? Foi. Oi, tudo bem? Né? Seja bem-vindo, fica à vontade. A gente aprendeu bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Hoje a gente vai aprender o sinal de cedo ou manhã. Vamos lá. Né? Sinal de cedo ou manhã, porque eu vou ensinar para vocês como convidar um surdo para ir ao culto. Legal. Então a gente vai aprender o sinal de igreja, sinal de culto, né? Sinal de quarta, domingo, coisa rápida, tá? Tá. Então vamos lá. Sinal de cedo. Cedo. Ó, você faz assim, ó. A mão assim, ó. Isso. Aí na palma da mão você faz assim, ó. Cedo ou manhã. Ó, cedo ou manhã. Tá. Tá bom? Cedo ou manhã. Igreja, quase todo mundo já sabe, né? Que eu já passei esse sinal na ADEC, mas vamos lembrar de novo, sinal de igreja, que todo mundo sabe que isso aqui é sinal de casa, né? Ó, sinal de casa. Mas quando você coloca depois o sinal de cruz, aí já se torna o sinal da igreja. Então, qual é o sinal da igreja? Casa, cruz. Ótimo. Isso. Esse é o sinal da igreja. Se você fizer só isso aqui, é casa, tá? Colocando cruz, é igreja. Ok. Tá? Então, vamos lá. Sinal de culto. Você faz assim, a letra C e a letra D. Ó, uma mão você faz a letra D, ó, letra D, ó, e a outra a letra C. Você deixa a mãozinha D parada e a C você vem por trás assim, ó, fazendo esse movimento aqui, ó. Ah, legal. Ó, culto. Tá. Vendo? Ótimo. Para trás e para isso. Culto. Culto. Ótimo. Isso. Ah, agora, aprendi. Sinal de quarta-feira, ó, quarta-feira, número 4, assim, ó. Bate aqui do ladinho da testa aqui, ó. Quarta. Quarta. Tá? Quarta. Ok. E o sinal de domingo, que é a letra D. Passando assim no rosto, assim, ó. Um círculo no rosto. Legal. Domingo. Certinho? Certinho. Foi. Então, ó. Isso. Agora vamos lá. Quarta. 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 Domingo. Quarta, domingo. Letra D. Isso, domingo. Isso. Culto. Culto. Tem que ir assim, né? Culto. Isso, culto. Igreja. Igreja. Agora, qual é o sinal da igreja, da nossa igreja? Esse é o sinal da nossa igreja. Você estica esse braço aqui, ó. Estica assim para frente e faz assim, ó. Ó, como se fosse uma manga comprida. Ah, tá. Tipo Assembleia de Deus antiga. Ó, isso. Assembleia, tá. ó. Então, o sinal da nossa igreja é assim, ó. Assim, e você faz esse sinal aqui, que é sinal de mundo. Ó, você traz assim, ó. Mundo. Isso aí, Marlene, mundo. Esse é o sinal da ADEC. Qual é o sinal da ADEC? Esse é o sinal da igreja ADEC. Legal. Certo? Então, ó, quarta e domingo. Quarta. Culto. Tem que lembrar culto. e fazer devagar, Carla.
Você já faz rápido. Então, culto, Quarta e domingo. culto, Culto, igreja, igreja, ADEC. ADEC. Isso. Entendi. Aí Legal. você tem que especificar agora o horário, né? Porque aí, no caso, você já vai ter que aprender os números. Pois E também são horários diferentes, Isso aí, mas esse negócio de daí depois, número. mais pra frente, depois a gente aprende direitinho, porque são horários diferentes. Vamos supor, quarta-feira o culto começa 7, ó, a hora, horário, 7. 7 é assim. Isso, assim. Faz um corte assim. E meia. 7h30, 7h30. mas você tem que colocar o noite, Marlene, você tem que colocar o noite, sabia? Para identificar que é a noite. É isso? Para identificar que é noite. Isso, porque assim, os surdos não usam 19 horas. Certo. Ele usa 7 da manhã ou 7 da noite. É isso aí, igual em então, inglês, se for, tipo, consagração 7 da manhã ou 7 da noite. Entendeu? Tá. Aí, dia de domingo, já você vai falar 6, que é o número 6. Ó, número 6 da noite. Aí você tem que sempre especificar. Tenta fazer, Marlene. O que é isso, gente? Assim, ó. O que é isso? A mão tem que vai, ficar virada? quase, Marlene. A mão tem que ficar virada? Número 6. Assim? Isso, número 6, ó. Como se fosse 6. Fechado assim, com a mão assim fechada? Ó, aqui, ó. Vou fazer com essa aqui, então. Assim, fecha. Ó, vai fechando. Vai e fechando. deixa aqui assim um pouquinho para cima. Isso, polegar para cima. Para cima. Deixa um buraquinho aqui, ó, um buraquinho. Um buraco aqui para poder. Sabe o que é? Porque tem que virar a mão. Então, o que eu falei, os números são mais difíceis. Isso é mais difícil, porque como eu não estou conseguindo me ver aqui, você está vendo eu fazer, mas eu não estou me vendo. Isso. Faz assim, então. Faz assim é número 9. Faz assim. Assim, faz assim. Desce um pouquinho para eu ver. Assim? Desce um pouquinho. A mão. Assim. Isso. Agora, olha só. Ó, deixa essa pontinha aqui para baixo do polegar. Certo. Tá. Agora faz assim, Marlene. Faz assim agora. Vira. Assim? É isso? Ai, número 6. Isso aí. Esse é o 9 e esse é o 6. Agora eu entendi. Tá vendo? Tudo tem um jeito. Tudo tem um jeito. Isso, então 6 da noite. Por isso que eu estava com dificuldade para fazer essa abertura aqui, olha. Essa abertura. Isso. Carla, tem que ter paciência para ensinar. Tem uma posição, né? Tem que ter legal, gostei. Lugar, um espaço. Bom, tá ótimo. Agora eu entendi. Então, às 6h30 que você falou. 6. Não, domingo é no horário das 6. Domingo é o horário das 6 da noite. 6 da noite. Aí na quarta-feira, isso, na quarta-feira que o horário é 7h30. 7h30, faz assim, certo. Isso, tem que... 7h30. Olha, tem que ser assim fechado, por quê? Tá. Porque se você fizer assim, já é o número 2. Entendeu? Então você tem que fazer assim. Fechado. Então tem que fazer assim. Certo. É uma arminha. Parece uma arminha, né? Mãos ao alto. Isso. Gente, legal, Carla. Mãos ao alto. Legal, muito bom, muito bom. Ó, tá vendo? É divertido, é legal, não é chato, é bom fazer isso daí. Isso aí bem legal. É bom pra mente, é bom. No início fica assim meio dolorido, mas depois passa. Exatamente, muito legal. Ai, Carla, muito bom. Eu se eu pudesse, ficava aqui um tempão com você falando, a gente falando sobre isso, mas é a hora, o tempo, ó, 6h05 já no meu relógio. Então, eu queria deixar uma mensagem aqui antes da tua, você vai finalizar aí uma mensagem, mas antes eu queria dizer o seguinte, olha, a acessibilidade na comunicação, ela importa, hein?
não são apenas os surdos que precisam aprender a língua brasileira de sinais, hein? Não são somente os surdos. A mudança começa por nós, tá bom? Nós É precisamos verdade. aprender Libras. Isso é muito Isso aí. importante, tá bom? Essa é a mensagem que eu Isso. deixo. E eu finalizo aí com a Carla. Deixa a mensagem aí, Carla, para o pessoal. Também gostaria de estar falando para você. Pode ser que a gente, talvez você pense assim, será que eu me identifico? Será que não? Mas assim, pensa nos surdos, pensa na necessidade da comunicação, porque, gente, é muito difícil, é muito triste mesmo. Eu convivo com isso, sempre com eles, as dificuldades, a falta da comunicação. Então, façam um esforço. Podem olhar no YouTube. É claro que a Libras ela não é universal, né? Cada estado tem os seus sinais diferentes, mas comece a aprender no alfabeto manual. Eu vou fazer o meu canal, tá? No YouTube. Isso, Vou Carla. sempre estar colocando lá, ensinando Libras, porque é muito importante. Então, comece a aprender no alfabeto manual. E qualquer Ótimo. coisa, vocês querendo aprender, vocês podem estar entrando em contato com a Marlene, pode estar entrando em contato comigo. A Marlene vai deixar o meu e-mail, né, Marlene? O meu Instagram. Sim. Pode estar entrando em contato, que eu faço questão de estar ajudando, porque é uma necessidade muito grande. Os surdos precisam muito, a gente precisa incluí-los no nosso meio, né? E quando a gente fala de inclusão, não é apenas só na comunicação. Às vezes, na igreja mesmo, eu fico olhando algumas coisas assim, eu fico, gente, ainda falta acessibilidade, ainda falta, porque não é só você pegar e se comunicar, mas se você for fazer alguma homenagem, colocar fotos, igual outro dia eu falei contigo, né, Marlene? Foi. Você vai colocar fotos dos jovens, pega a foto dos surdos, coloca lá, Sim. inclui lá no meio, Sim. porque a nossa igreja já é uma igreja acessível. Então, há essa empatia, a gente precisa ter essa empatia, né, com as pessoas, principalmente com as pessoas surdas. Então, é um pedido que eu faço, você aprenda Libras, nos ajude, porque a gente está precisando de pessoas para estar ali do nosso lado, mesmo que você não tenha assim, um desejo de aprender, mas a gente precisa de pessoas para estar junto com a gente no nosso ministério. De repente, você não pode estar se comunicando em Libras, mas você pode estar ali orando, pode estar ali fazendo a intercessão, pode estar visitando com a gente, né? Então, sinta-se abraçados, né, por essa palavra, e que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um, né, a vida dos nossos amigos surdos, e estamos aqui para o que der e vier. Estamos na luta. Vamos lutar até o fim. Isso aí, guerreira. Isso aí, Carla. Quero te agradecer por mais essa oportunidade que você me deu. Uma honra. É uma honra estar aqui com você mais uma vez. A honra é minha. Tá? Então, um beijo para todo mundo. Todo mundo e é bom assistiu, lembrar, né? Marlene. Diga. Só uma coisinha rapidinha, é bom lembrar nossos cultos na DEC, eles são acessíveis, eles têm interpretação em Libras. Então, de repente, se você conhece algum surdo, né, alguma família que tem alguma pessoa surda, você pode estar enviando um link, né, @ADEC oficial, todas quartas e domingos, temos cultos acessíveis com intérprete de Libras. Então, é uma forma da gente estar divulgando também a evangelização, né? Sim, mais um beijo para você, Carla, para o Robinho, para o Yuri, para tua família aí, tá? Deus abençoe vocês. Obrigada. E a gente vai se falando, Amém. Tá bom? Vocês também. Um beijo para todo mundo que está assistindo. Para quem não assistiu ainda, vai assistir depois também. Que essa live possa abençoar a tua vida. Eu quero já dizer que semana que vem, a live de semana que vem vai ser com a Paloma Jaqueta, uma missionária jovem, uma menina que toca um violão, tem uma voz de ouro, faz composições. Ela é de São Paulo, de Campinas. Uma bênção. Fica com Deus, um beijo. Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Grande beijo, que Deus abençoe a todos. Amém. Tá? Fiquem com Deus, gente. Amém. Tchau. Amém. Amém.